Aleluia. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Para a gente ser bem rápido, abra sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 3, somente o verso 10. Aquele que encontrou, gostaria que você não somente encontrasse, mas lesse também na sua Bíblia. Malaquias 3, versículo 10. Eu acredito que nos dias de hoje é um dos textos mais odiados no mundo. Mas ele vem carregado de muitas bênçãos, de muitas coisas gloriosas, que a gente só pode exigir de quem dá o exemplo, né? Malaquias 3, versículo 10. Nós só podemos exigir de quem dá o exemplo, e Deus deu o exemplo de tudo. De tudo aquilo que Ele fez, Ele deu exemplo. Quando a gente pensa assim em sacrifício, é olhando para Jesus. Eu tinha pensado que eu tinha aprendido Malaquias, mas Já que você vai e acha ele. Porque isso é pelo dia de vir, pastor. Antes de vir, Senhor. Não é. Tudo na nossa vida é intimidade. É intimidade, prática, né? Então, se exige muito do pastor. O pastor tem que ter o conhecimento, né? Mas a ovelha também tem que ter conhecimento, porque senão vai falar besteira, né? Então a gente vai, abre lá e tal o livro. Qual é o livro mais curto da Bíblia? Livro. Qual é o livro que é o menor da Bíblia? Sou João, né? Eu não sei, mas não. Ageu? Não. Judas? Só tem um capítulo. Né? Então é tudo aprender. É tudo aprender intimidade. Eu não gosto de ficar exalando sabedoria. Eu gosto de ensinar. Na medida do possível, eu gosto de ensinar, conduzir. Eu acho que o bom líder não é aquele que sabe mandar. O bom líder é aquele que sabe ensinar. Jesus era bom por causa disso, porque ele sabia ensinar. Eu não estou mandando. Quando chegar a hora de mandar, ele mandou. Mas primeiro ele fez o quê? Primeiro ele ensinou. Né? Então, eu quero que você leia na sua Bíblia enquanto eu vou ler na minha. Para ver o que diz aí, para ver o que diz aqui. Amém? Vamos lá. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Amém? Os irmãos podem se assentar. Eu quero chamar esse versículo assim de: uns usam para enriquecer. Amém? Repete comigo. Uns usam para enriquecer. Outros usam para não ter que dar. E aí nós ficamos no meio. E agora, Senhor? O que o Senhor tem a dizer sobre isso? Não é o que os outros dizem, não é o que as pessoas dizem. Porque uns estão usando para enriquecer,
para que possa ter bens, para que possa conquistar matéria. E outros usam até mesmo essa riqueza dos outros para dizer assim, está vendo? Isso não é de Deus, isso era no Velho Testamento. Mas só que a obra de Deus, ela tem continuidade. Se você ler o livro de Atos, você vai ver que ele não tem as considerações finais no livro de Atos. Não tem por quê? Porque a obra continua. Se a obra continua, nada mudou. Jesus, ele veio ao mundo. Quem crê que Jesus veio ao mundo? Quem crê que o Verbo se fez carne? Nós cremos. Esse Verbo que se fez carne, ele é o Criador de todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, quando olhamos para isso, esse autor e Criador de todas as coisas, ele esteve aqui no mundo. E ele não mudou a lei do dízimo. Por que ele não mudou? Se ele poderia trazer uma mudança, ele poderia trazer uma emenda, ele poderia trazer algo aqui para dizer assim, olha, não é bem isso que eu quis dizer lá atrás. Não, Jesus, ele quis dizer exatamente o que está escrito. Ele falou no início, no verso 7, desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos, das minhas ordens. Então nós estamos aqui próximo do nascimento de Jesus, 400 anos antes do nascimento de Jesus. Então a história tinha acontecido. Essa história fala de um Deus que ele plantou o jardim do Éden, e dentro desse jardim ele disse para Adão, você pode comer de toda a plantação que existe nesse jardim, mas uma parte eu reservei para mim. Amém? E qual é essa parte que eu reservei para mim? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos dizer assim, 90% ele entregou para o homem, mas 10% ele deixou reservado para si. Ou seja, o homem não poderia se apropriar daquilo que não lhe pertencia. Então o profeta aqui, ele quer chamar a atenção do povo de Deus que deixou e abandonou os seus mandamentos. Abandonando os mandamentos, nós abandonamos os princípios, os costumes que Deus estabeleceu sobre as nossas vidas. E aí nós começamos a ver, quando você passeia na Bíblia e vai no livro de Neemias, por que os levitas abandonaram o templo? Quando você vai em Ageu, por que os sacerdotes abandonaram o templo? Porque no templo não tinha comida. E eu quero chamar a sua atenção, eu estou conversando com a pastora Néia ontem, eu disse isso para ela, vamos colocar isso na nossa mente. O problema todo está aqui na nossa mente. A batalha está aqui na nossa mente. Então observa bem. A gente diz assim, trazei todos os dízimos da casa do tesouro. Quando se fala em dízimo, o que você pensa hoje? Em dinheiro. Amém? Mas naquela época não era dinheiro. Esse dízimo, ele poderia ser transformado. Caso a pessoa morasse muito distante do local de trazer o dízimo e a sua oferta, ele poderia transformar isso em peças de ouro e de prata. Mas se ele morasse perto, ele levava o animal, ele levava a primícia da plantação, porque Deus disse, para que haja mantimento na minha casa. E o Senhor ainda estabeleceu no livro de Números, gostaria que você até abrisse a sua Bíblia, no livro de Números, capítulo 18. Números, capítulo 18. Do verso 28 até o 32. Quando nós vemos no livro de Números também, capítulo 3, o Senhor, ele separa uma tribo, a tribo de Levi, os levitas, para somente servir no templo, para somente estar no templo. Repete comigo assim, Deus separou um povo para si. Deus separou um povo para si. Deus separou uma tribo para si. Deus separou uma família para si. E dentro dessa família, Deus separou um homem para ele.
Ou seja, de tudo Deus foi tirando uma parcela. Mas todos, de 12 tribos, uma vai me servir exclusivamente. De uma família, todos vão me servir, mas eu quero algo especial com ele. E eu vou chamá-lo, e eu vou conversar com ele, e eu vou ministrar para ele, e eu vou trazer a ordem para ele. Por isso que é muito difícil muitas pessoas entenderem a visão do pastor. Porque Deus, ele fala em particular com o pastor. Para dar a direção ao povo de Israel, quando saiu do Egito, Deus deu a direção para quem? Para Moisés. Ele não deu a direção para o povo, ou seja, uma pessoa que vai guiar a liberdade. Então Moisés era o responsável por levar o povo aonde Deus tinha marcado com ele. Aonde que Deus marcou com ele? No monte. Acho que é Monte Sião. Horebe. Monte Horebe é o primeiro. Monte Horebe. Então você vai sair de lá, você vai tirar 3 milhões de pessoas do cativeiro, com uma palavra que foi ministrada no início. O Senhor leva o libertador até lá, liberta eles e traz para cá. E eu quero um povo escolhido para mim, um povo separado para mim, e eu vou ensinar esse povo a me adorar, e eu vou ensinar esse povo como é que eles têm que trabalhar, mas só que eu vou usar uma pessoa para transmitir para todo mundo. Quando o povo desejou ouvir a voz de Deus e não deu certo, eles mesmos disseram para Moisés: ouças tu a voz de Deus, porque se a gente ouvir, a gente morre. Então seja você o mediador, seja você aquele intercâmbio entre nós e Deus, seja você essa pessoa que vai interceder por nós. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, mas no início era Moisés seria esse mediador. Então eu ouço de Deus e levo até o povo, ouço do povo e levo até Deus. É uma missão isso, é uma obra. E Deus dizendo para o povo: agora eu vou estabelecer algo sobre vocês, mas só que eu preciso cuidar de quem vai cuidar do que é meu. Repete comigo: Deus tem que cuidar de quem cuida do que é dele. Amém? Então hoje nós falamos assim, as pessoas: não, o pastor, o apóstolo, ele pede dinheiro porque ele quer enriquecer. Olha, o princípio de Deus sobre dízimos e ofertas, ele continua o mesmo. O que mudou foi o entendimento dos corações, o que levou as pessoas a fazerem dessa forma. Mas o Senhor, ele disse assim: para que haja mantimento primeiro na minha casa. Para que mantimento em casa? Para que você quer mantimento em casa? Para suprir a necessidade. Para que você quer alimento? Para você deixar guardado? Eu não sei se a maioria dos irmãos aqui lembra disso, mas o meu pai, ele por ser pastor e missionário, ele recebia algumas ofertas, e uma das que eu me lembro agora é um saco de 60 quilos de feijão. 60 quilos de feijão. E eu observava que minha mãe todo dia ia ali e pegava um pouco daquilo para fazer. Mas passado algum tempo, alguns feijões embaixo começou a fazer o quê? Caronchar, encher de caroncho, encher de furinhos. Por que faz isso? Porque está envelhecendo. O maná, Deus, ele disse para o povo: você vai pegar o maná, mas esse maná caía quantas vezes por dia? Uma vez por dia. E tinha que fazer o quê? Comer. E se não comesse? Estragava. Apodrecia. O dízimo e a oferta que fica na mão do irmão apodrece. Porque isso foi o que foi reservado para Deus. Então, se entrava no tabernáculo o alimento, o que o sacerdote tinha que fazer? Distribuir entre os levitas, entre suas famílias, e todos eles se alimentavam daquele alimento que era oferecido. Então o Senhor estava trazendo sobre eles um princípio de você ofertar, de você trazer na casa do tesouro, na casa do Senhor, no templo, o mantimento para que você mantenha. Porque se não tiver, não mantém.
Não tem como. Então Deus estabeleceu isso no coração de um homem, e esse homem trouxe instruções, e essa instrução chegou para a gente. Hoje o diabo está usando muito para distorcer todas essas coisas. O diabo está trabalhando para trazer sem efeito. Mas uma coisa que eu aprendi há 28 anos atrás, no início da minha conversão, foi que a principal função do diabo é distorcer a palavra de Deus. Ou seja, tudo que está escrito aqui, ele vai querer dizer para você que não tem efeito, que não é verdade, que é mentira. E hoje isso está muito evidente. Então, porque tem pessoas que fazem errado, o pecado aparente e o oculto, ele tem o mesmo peso. Para Deus é tudo a mesma coisa. Então Deus, ele trouxe o momento de nós aceitarmos o sacrifício de Jesus na cruz. Para quê? Para que nós tivéssemos uma nova vida. Porque todos nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. Mas o Senhor enviou Jesus para nos salvar. E Ele deu para nós um princípio de dar. Ele diz, é melhor dar do que? São princípios ensinados pelo Senhor. Então quando Ele estabelece que para que haja mantimento na minha casa, logo a preocupação de Deus qual era? Eu tenho que te abençoar, eu vou te abençoar. E na plantação existem pragas. Na plantação existem problemas. No rebanho tem o lobo que vem roubar a ovelha. Na plantação tem as pragas, os bichos que vêm para destruir a plantação. Você planta o trigo, você olha lá quando Jesus fala da parábola do joio e do trigo. Enquanto o homem vai lá e planta o trigo, vai o inimigo e faz o quê? Planta o joio. Você vai e planta uma semente de bênção, o outro vai e planta uma semente de maldição. Você lança uma palavra de bênção, o outro vai e lança uma palavra de maldição. Então era para quê? Para que se vigiasse e se cumprisse o mandamento. Porque a preocupação de Deus era essa. Então eu preciso cuidar de quem cuida de mim, de quem cuida das minhas coisas. Aí nós pensamos assim, não, o pastor tem que trabalhar, o pastor tem que fazer isso, o pastor tem que fazer aquilo. Eu sou a favor de que nenhum pastor trabalhe para homem nenhum. Os que estão trabalhando estão na teimosia, eu garanto para vocês. Porque Deus mandou ele fazer algo. Se não fosse para ser dessa forma, Deus faria o que para ele? Estou abrindo uma grande porta para você, querido. Vai trabalhar. Mas quem te chamou, ele disse o contrário. Eu não quero mais que você faça dessa forma. Eu quero que você faça do jeito que eu estou falando. E Deus é responsável. Repete comigo. Deus é responsável por quem Ele chama. Deus é responsável por quem Ele chama. Deus é responsável. Então há aquele comichão, aquele bichinho, aquela praguinha que fica no meio da igreja dizendo assim, o que o pastor está fazendo com o dinheiro? O que o pastor já deu? O pastor nunca perguntou para você o que você está fazendo com o seu dinheiro, porque você dá 10% e fica com 90%, o que você faz com 90%? O que você faz com a parte que fica com você? Nenhum pastor pergunta. Mas todo mundo quer saber, ninguém vai lá na prefeitura perguntar para o prefeito o que ele faz com o imposto que paga. Ninguém vai na Eletropaulo perguntar para eles o que você faz com esse dinheiro que a gente dá para você. E se eu falasse para você assim que de R$400 que você paga para a Eletropaulo, 300 fica de lucro para eles e 100 era o que você devia pagar. Eu chamo isso de roubo. Estamos sendo roubados por quê? Pelo sistema, por aquilo que eles querem. Mas o Senhor estabeleceu, por amor a você, eu vou repreender o devorador, eu vou repreender a ação do diabo. Então ele não vai ter poder sobre a sua finança. É uma maneira de eu trabalhar financeiramente na sua vida. Mas o princípio todo era mantimento, era alimento. E eu não posso me privar de dizer isso, querido. Pensa bem, hoje nós temos a Santa Ceia. A pastora separou bonitinho aqui, tem o pão. Aí eu coloco o pão aqui na frente, como se fosse o dízimo. Sento a família do pastor aqui na frente
Vamos colocar assim, aquele almoço que o Dovan faz no domingo, coloca aqui assim. Senta a família dele em volta da mesa, como se fosse o dízimo, né? Família toda dele senta em volta da mesa. Aí ele põe a minha família assim sentada, próximo à mesa, e diz assim: esse é o dízimo, vocês não podem comer. Só eu e minha família vamos comer. Vocês só vão olhar. Essa mentalidade que paira na igreja hoje. O pastor não pode comer. O pastor não pode beber. O pastor não pode viver bem. O pastor tem que sofrer. É isso que tem que acontecer com o pastor. O pastor tem que chorar. O pastor tem que prantear. O pastor tem que descer lágrima. Orar muito a Deus para que alguma coisa diferente aconteça. Porque o povo é isso que o povo quer. Então, quando eu parei para analisar mantimento, vamos ver onde é que chegou a nossa mente. A que ponto nós chegamos? Ao ponto de você olhar para uma criança e achar que ela está daquele jeito porque ela quer. Nós chegamos ao ponto, olha que mentalidade. Nós não temos a mente de Cristo. Não temos, porque se a gente tivesse, a gente não agiria dessa forma. E eu vou ficar até meio exaltado. Ministrei, acho que foi a semana retrasada, sobre Pedro e João, a porta de Formosa. Qual era a mentalidade de alguém que andou com Cristo? Ele viu o mendigo sentado à porta de Formosa pedindo esmola. Ele disse: eu não tenho o que você está pedindo, mas o que eu tenho é muito mais precioso e muito mais valoroso. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. O desejo de Pedro, o que Jesus plantou dentro do coração dele, era o desejo de ver aquele homem andando e nunca mais mendigando. Quando nós damos uma esmola, querido, nós estamos não somente contribuindo para que aquele estado permaneça daquela maneira, mas nós estamos concordando com aquilo, porque nós não trazemos uma palavra diferente. Nós não dizemos para aquela pessoa: em nome de Jesus, levanta e anda. Nós entregamos a moeda que ele pediu, porque nós concordamos com aquela situação, e Jesus não concorda com isso. Ele não concorda com você estar desempregado. Ele não concorda com você passar necessidade. Ele não concorda com isso, mano. Ele não concorda, por isso que ele enviou seu filho. Eu não aceito prisão, eu não aceito cativeiro, eu não aceito murmuração, eu não aceito essas coisas. Eu enviei o meu filho para mudar tudo isso, porque ele não aceita. Ele não aceita que o seu servo pereça. Quero dizer para você que eu entrei aqui de manhã, mas com uma tristeza tão grande na alma, que eu falei assim: Senhor, como que eu vou dar continuidade a esse culto hoje? Entrou uma tristeza muito grande no meu coração, que eu olhava assim, eu via, começou a garoar agora, mas eu já estava vendo tudo escuro. Eu olhei assim, aí a gente começou a louvar. Quando a gente começou a louvar, como se o sol começasse a aparecer. Aleluia, Deus. É como se o sol começasse a aparecer. Como se o raio começasse a penetrar aqui dentro. Amém, Senhor Jesus. Aí eu falei: Jesus, muito obrigado. Aí eu olhei para trás, eu vi a irmã dobrada de joelho e orando. Aí de repente eu olho para trás e eu vejo o Dovan entrando. Glória a Deus. Aí eu olhei assim e falei: Senhor, coisas tão simples. Tão simples. Tão simples. Aleluia, Pai. E às vezes a gente sofre por coisas tão simples. Quero dizer para você que a saudade mata. Sei vocês, mas a saudade mata.
É um bicho embaçado. Coisa muito ruim de sentir. Mas é muito bom. Obrigado, Dovan, por isso. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Se você não viesse, estava só nós dois. Aí a gente olha assim e fala, Senhor. Aí a gente olha assim, Senhor, quer dizer então que. Aí vem o pensamento humano. Nada serviu? Não tem valor nenhum? É melhor parar. Aí Jesus, ele diz, eu sou o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo para todo sempre. Eu olhei assim e fiquei até feliz. Entrou algo dentro do meu coração, eu soltei um louvor assim, eu gosto desse hino, Jesus, como tu és maravilhoso. Eu gosto de tudo que exalta Deus, eu gosto de tudo que adora Deus. Porque Ele me deu uma igreja e foi para adorar Ele, não foi para fazer outra coisa. Vocês são testemunhas, se fosse para ganhar dinheiro, onde é que eu tinha que abrir igreja? Acho que o povo rico é mais miserável ainda. Se eu fosse abrir na Alphaville, eu estava perdido, mais perdido. Eu tinha que fazer exatamente o que eu fiz, porque se fosse para ganhar dinheiro, esses dias eu quis vender alguma coisa. O que foi que eu fui vender? Vender uma coisa simples assim. Ninguém quer, gente. Ninguém quer. Tudo que eu ofereço para vender, ninguém quer. Não, a questão é que o Senhor falou, eu não te chamei para isso. Se eu te chamasse para vender, eu trabalhei no comércio e nunca fui em vendas, sempre fui na área administrativa. Se fosse para vender, eu te colocasse para vender nada. Eu não te chamei para você vender nada. E aí você senta assim, todo mundo quer que você fique de pé. Eu fico de pé. Não pode sentar, você não pode andar. Tudo que você faz é errado, as pessoas planejam isso. Você fala, Senhor. É como você olhar para Jesus, quando você olhava para Jesus, onde que ele tinha um lugar para ele ficar? A irmã Vilma ministrou essa palavra na quarta-feira. As raposas têm covis, as andorinhas têm seu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então ele andava, ele não tinha onde pousar, não. Então quando ele tinha um lugar onde ele pudesse entrar, ele entrou na casa de um pecador. Por que ele entrou na casa do pecador? Por salvar o pecador. Porque foi para isso que ele veio. O Espírito de Deus está sobre mim, o Senhor me ungiu para pregar e libertar. Então ele foi até quem precisava de libertação. E falando de princípios de dízimo, você olha para aquela mulher que ofereceu o seu perfume. Como é que chama? Nardo? Nardo puro. Ela foi lá e separou aquele perfume. Ela tinha algo precioso com ela. Algo muito precioso. E quando ela viu Jesus, ela viu a oportunidade de oferecer aquilo que ela tinha de mais precioso. E ela foi até Jesus e ela banhou os pés de Jesus. O que significava banhar os pés? Significava seja bem-vindo. O povo judeu tem até hoje esse hábito. A pessoa anda muito. Quando você chega numa casa e a casa vai dizer para você que você é bem-vindo, eles vão lá, separam uma bacia, ela tira seus calçados e põe o seu pé dentro da água, lava os seus pés e diz, seja bem-vindo. E ela foi lá na casa dela, separou o que ela tinha de melhor e ela foi e banhou os pés de Jesus com o que ela tinha de mais precioso. E aí a gente olha assim, com a água é bem-vindo, com perfume é o quê? É muito mais do que eu possa oferecer.
é o melhor que eu tenho para oferecer. Mas eu tenho certeza que enquanto ela banhava os pés de Jesus com aquele perfume, ela observava ele, observava seus pés. Foi a pessoa que se aproximou mais de Jesus, foi aquela que tocou os seus pés. Então quem toca nos pés tem intimidade para tocar nos pés, e ela tocou nos pés de Jesus. Ela foi ali, olhou para ele assim e falou: esse é o autor e consumador da minha fé e da minha salvação, o supridor de todas as coisas, a raiz de Jessé, aleluia, o filho de Davi, louvado seja Deus. E não tinha com que secar, ela foi e pegou o seu cabelo e seca os seus pés com o seu cabelo. Ou seja, eu quero parte de ti em mim. E as pessoas que estavam à volta, a mente humana, o que eles quiseram dizer: o Senhor não é digno de receber um perfume desse no seu pé. Tantos pobres necessitam desse perfume. Por que não pega esse perfume e vende por um bom preço e cuida dos pobres? Mas porque havia chegado a hora do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer para você isso em nome de Jesus. Quando chegar a sua bênção, ainda vai ter gente que vai dizer que você não merece a bênção que você recebeu. Você não é digno de receber essa bênção. Quem é você para receber essa bênção? Outras pessoas mais necessitadas precisam dessa bênção. Mas eu quero que você diga de alto e bom som para essa pessoa: essa bênção é minha. Deus direcionou para mim. Foi na minha direção que Ele mandou. Então o que é meu foi Deus que me deu. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Sabiamente Jesus vira para os seus discípulos e para todos os presentes. Ele vira para ele e fala: ela antecipou fazer por mim o que irão fazer na minha morte. Ela ofereceu por mim algo que vocês não enxergaram ainda. Ela conseguiu enxergar o que vocês não conseguem enxergar. Jesus está entrando. Observa, é Jesus que está entrando. É Jesus que está entrando. É aquele que dá visão aos cegos, aquele que faz o paralítico andar, aquele que abre porta onde não tem porta aberta, onde aquele que foi até a morte, pegou a chave da morte nas suas mãos, foi até o inferno teve que se curvar. Bendito seja o nome do Senhor. É Ele que está entrando, é Ele que está entrando por essa porta, é Ele que está entrando na porta da sua casa, é Ele que está fazendo a obra, não somos nós. E nós precisamos ter sabedoria e o olho para enxergar isso. É Jesus que está entrando. E Jesus responde firmemente para aqueles homens: vocês sempre tiveram o pobre perto de vocês, vocês nunca fizeram nada. Porque agora chegou a minha hora, vocês acham que eu tenho que fazer? Porque o que é meu agora, você acha que eu tenho que dar para os pobres? Por que você não dá o que é seu para os pobres? Tem muito disso nos dias de hoje. Se você estiver andando a pé, é merecido você andar a pé. E se você está andando de carro, vai dizer: quem é você para andar de carro? Não tem nem dinheiro para pôr gasolina. Não tem nem dinheiro para isso, não tem nem dinheiro para aquilo. Então nós estamos vivendo esse tempo. A mentalidade humana, ela está contaminada. Ela está completamente contaminada. E o povo de Deus não é povo de Deus. O povo não está lendo a Bíblia e não está entendendo como Deus está mandando entender. Deus está fazendo a grande obra dele, o povo não está enxergando. Nós estamos 2 anos de pandemia, 2 anos de morte, 2 anos de luto, 2 anos de dificuldade, e o povo continua ruim. O povo continua ruim. A morte, quando chega na nossa casa, é para a gente mudar o nosso quebrar o nosso ego.
transformar a nossa vida, a vida da família. E chega na hora da morte, o povo, além de não querer aceitar a mudança, ainda quer jogar nas costas dos outros a responsabilidade que é dela, ou que é deles. Na morte do meu filho, há 12 anos atrás, eu fui orar a Deus, falar: Senhor, mas eu não tive culpa. Deus disse para mim: ninguém é inocente. Ele não tem o inocente por culpado, nem o culpado por inocente. Amém, aleluia. Todos nós temos responsabilidades. Então, quando isso acontece dentro do nosso lar, o que Deus quer fazer com a gente? Eu quero mudar o seu coração, quero que você entenda: ah, Senhor, na minha casa não aconteceu isso ainda. Glória a Deus. Que não precise acontecer para que você mude. Por que veio o desemprego? O desemprego muitas vezes ele vem porque nós não agimos de acordo quando nós tivemos. Sim. E nós prometemos coisas para Deus lá atrás. E nós não cumprimos. E depois vem o mesmo processo. Com que cara que a gente chega para Deus agora e fala: eu prometo. Ai, Senhor, meu Senhor. Meu Senhor, Glória a Deus. Aí todo mundo acha que Deus é igual a nós. Ah, Senhor, eu prometo que eu vou trazer o dízimo. Se o Senhor abriu a porta, mas você trouxe das outras vezes. Ah, Senhor, eu prometo que eu vou cuidar da minha casa direito. Você fez isso das outras vezes. Então agora o processo é assim, ó. É lento, doloroso, mas tem vida no final. aleluia, Deus, obrigado, meu Senhor. Eu ainda falando com ela, disse assim, ó: Isaías entra no templo, no palácio do rei Ezequias. Vai até o rei estava enfermo. O que a pessoa espera receber no leito de enfermidade? Remédio, amor, carinho, cura, libertação, palavra boa. Você é uma ótima pessoa. Você não vale nada, mas você é uma ótima pessoa. Você tratou todo mundo muito bem. Na sua arrogância você teve misericórdia. Na sua prepotência você achava o dono de tudo. E agora você está aí deitado. Mas a palavra que eu tenho para você é a seguinte: põe a sua casa em ordem, porque certamente morrerás, não viverás. Toda a riqueza, todo o ouro, prata que ele possuía, porque depois a gente lendo, dando continuidade na leitura, a gente vê que ele possuía. Nada disso resolveu. Aí o profeta vai lá, e a função do profeta, eu disse para Leia: a função do profeta não é ficar discutindo a profecia. A missão do profeta é ir, entregar a profecia e vaza. Deixa o couro comer. Ué, para você a profecia não é para mim. O problema do profeta é se ele não entregar. Se ele entregar, pastor, mas como é que eu sei se é de Deus, se não é de Deus? É o cumprimento da profecia. Se cumprir, é de Deus. Se não cumprir, não é de Deus. Ah, mas quanto tempo leva? Não sei. Pode levar a vida inteira. Se cumprir lá no final, é de Deus. Ou seja, você não pode ficar questionando. Não podemos questionar. A gente pode avaliar a profecia, mas nós não podemos falar do profeta. Tocou no profeta, tocou em Deus. Quem mandou o profeta ir lá foi Deus. Então o seu negócio é com Deus. Então o negócio está ficando pior para você. Está ficando cada minuto mais pior. Então Ezequias fez o que? Ele entendeu a mensagem. E ele, como ele virou o rosto para a parede, e a Bíblia diz que ele fez o que? Ele começou a falar com Deus. Só que falar, todo mundo fala. Ah, Senhor, eu prometo, que prometo, que prometo. Todo mundo fala isso. E principalmente a gente. Aí o Senhor vai falar assim: esse disco aí é melhor você virar, porque não mudou nada da outra vez. É melhor você resetar isso daí e começar a fazer as coisas diferentes. Porque, ai, Senhor, eu te louvo, te agradeço, abençoa meu pai, minha mãe, minha avó, meu Deus, amém. Ai, Senhor, abençoa, todo dia a mesma coisa. A gente não chega diante de Deus: Senhor, eu te louvo,
Eu te agradeço por aquilo que tu és, pelas tuas maravilhas. Obrigado, Deus, pela chuva. Porque em algum lugar essa chuva seródia que rega a terra está sendo uma bênção. Enquanto o mundo está brigando por causa de fertilizantes, tu és o fertilizante, tu manda aquilo que é melhor para a terra. Não tinha fertilizante na época de Abraão e ele plantava no seco. Ele levava o seu rebanho para comer o que no deserto? Naquela época não tinha fertilizante, mas o mesmo Deus estava lá. Aleluia. Falou e não resolveu nada. Aí não é que ele sentiu, é que quando nós começamos a falar com Deus e o nosso coração, a gente vai sentindo que não está resolvendo as nossas palavras, essas palavras começam a mudar. Então começa a vir uma lágrima. E a palavra de Deus diz que a lágrima precisa ser sem fingimento. Porque tem gente que finge que está chorando. Finge um sentimento que não tem. E Deus está observando. Ou seja, você vai falar, eu não vou te atender porque você fala demais. Você vai chorar, eu vou provar o seu choro porque você às vezes é fingido. Então algo vai ter que ser do fundo da alma. Do fundo da sua alma. Para que você mude esse quadro. E foi o que Ezequias fez. Ele chorou com choro de amargura de alma. E o Senhor, o salmista, ele diz o que? A um coração contrito e quebrantado não resistirá o Senhor. Às vezes o Tiago estava comigo no mercado e falava: pai, me dá isso. Não. Aí ele falava de novo: pai, me dá isso. Não. Pai, me dá isso. Não. Pai, me dá isso. Não. Pai, me dá isso. Tô. Muita coisa a gente vai conquistar no choro, na lágrima. E as crianças conhecem, elas sabem disso. Então a gente precisa entender o agir de Deus. Gente, a mentalidade, olha a que ponto nós chegamos. As pessoas conseguirem olhar e concordar com aquilo. Está desempregado ainda, doutor? Nós não podemos concordar com essa situação. Nós não podemos aceitar e achar que é normal um pastor viver dessa forma. Nós não podemos achar e concordar que o irmão precisa perecer, que, por exemplo, que o casamento tem que se separar para depois sentir falta. Nós não podemos concordar com isso. Nós temos que entrar antes de destruir. Na quarta-feira a gente veio com o Uber, o rapaz do Uber disse assim: vocês são crentes? Nós somos pastores, tá? Ah, então vocês oram por mim, porque o meu casamento está acabando. Aí eu falei para ele: me passa seu telefone, para a gente não chegar depois que quebra. Depois que quebra, para emendar é mais difícil. Mas enquanto está junto, tudo fica mais fácil. Vai ter aquele que vai incentivar para quebrar. Depende para quem você pede conselho. Vai pedir conselho para o mundo vai dizer o quê? Homem é igual o quê mesmo? É isso que vai dizer. Homem é tudo cabeçudo. Isso é uma coisa que eu dou testemunha disso. Aqui na igreja os homens eram sempre minoria. Sempre foi minoria. Em qualquer igreja é sempre minoria. E quando você fala assim da mulher que fica chamando o homem de cabeçudo, essas coisas, eu sou totalmente contra isso. A pastora acabou de orar no início, dizendo: Senhor, traz de volta a autoridade do homem sobre a família. É o que o diabo está fazendo, tirando a autoridade do homem. Mas Deus constituiu o homem por cabeça. Então a mulher falou: não, mas eu também sei trabalhar, eu também sei. Você sabe tudo, só não sabe ser homem.
aí entra numa outra área. Não, mas o que eu quero dizer, a que ponto nós chegamos de alguém achar e entender, sendo homem, se vestir de mulher e achar que é mulher? Olha onde está o problema. E que problema. Muito. Não, olha para a estética, olha para tudo isso aqui, gente, olha para isso. E você consegue olhar para você e você enxerga outra coisa. Olha o que o diabo fez. Quem ouvir essa gravação aqui, Deus tem misericórdia da minha alma. Olha só onde chegamos. A que ponto chegamos? Como o Dovão acabou de falar, se fosse para ser, teria nascido assim. Como nasceu assim, não era para ser. Você vai lá na Grécia antiga, eles entendiam que o homem era metade cavalo e metade homem. A ciência diz que o homem evoluiu do macaco. E a gente vai no zoológico, o macaco continua lá, velho, e não se transforma em homem. Poxa vida, você é muito burro. Eu queria chegar a esse ponto. Mas você estudar tanto para ficar desse jeito, com a mente desse jeito, é louco. É só uma espécie de macaco que eles falam que vai. Por que os outros então não evoluem? Mas eles não conseguem enxergar que quando foi que uma mulher foi no hospital e deu a luz a um macaco, gente? Presta atenção. Não, mas tem tanta coisa. Não, é para você ver que aonde foi que o diabo ele conseguiu entrar. Ele entrou na mente humana. Aí Deus foi lá e traçou um paralelo para nós. Falou assim: não, agora você aceita meu filho que eu mudo a sua história. E você vai ter uma mente transformada. Então hoje, aí você chega no crente e o crente é louco também. É tudo louco porque chega dentro da igreja e fica adorando um Deus que ele não está vendo. Está doido? Se alegra por nada, chora por coisa nenhuma. Ele está doido também. Estamos todo mundo doido. Oh Deus tremendo. Aí a gente olha assim e fala: meu Deus do céu. O católico ainda vai lá e coloca uma imagem que ele possa ver em nós. Ele acha que aquela imagem vai falar com ele. Ele está vendo alguma coisa que nós não estamos vendo. Mas a palavra de Deus diz que aquele que se aproxima dele com fé, crendo que ele existe, é galardoador, ele vai receber a recompensa. Então nós cremos que Deus existe, Ele está nesse lugar, Ele é criador de todas as coisas, foi Ele quem fez tudo. Eu posso tocar nele? Senhor, eu não sei realmente onde o Senhor está aqui, mas a tua palavra diz que o Senhor fez um templo para habitar dentro dele, e esse templo é o meu coração, é o coração dos teus filhos que estão aqui, Pai. E isso é muito bom. É maravilhoso que a nossa mente é uma mente convertida. Amém? Quem aqui tem uma mente de Cristo? Oh, aleluia! Então repete comigo assim: Senhor, nesta manhã, eu prometo agir de acordo com a sua mente. Amém. Não vou falar mais de... Você não precisa repetir. Não vou falar mais de quem não lava a louça. Porque Jesus nunca entrou dentro da casa de alguém e mandou ninguém lavar a louça. Mas toda vez que ele entrou, ele botou ordem. Obrigada, Senhor. Não teve um lugar que ele não entrou que ele não botou ordem na casa. Colocou em quadro da escala, né? Hã?
Nem precisou. Nem precisou. Com Deus funciona assim. Ele entra, a pessoa já vai lá. Ó Senhor, se eu fiz isso, você me perdoa. O outro já chega e fala, não, o senhor pode deixar que eu vou fazer. Ah, sim, pode deixar que eu vou fazer. Porque é a presença gloriosa de Jesus. Chegou, muda tudo. Aleluia. Ele chega, muda tudo. E o zelo dele é com aquilo que é dele. Ele deu uma missão para o pastor: cuida do que é meu, e eu vou cuidar do que é seu. Meu pai, enquanto ele caminhava para fazer a obra de Deus, eu e meus irmãos fazíamos o inverso. Com 15 anos eu aprendi a fumar, com 18 anos saí de casa, com 21 casei a primeira vez, com 24 separei a primeira vez, divorciei a primeira vez, com 29 já estava casando de novo, porque Deus não queria que eu tivesse casado lá atrás, mas cabeçudo, vamos lá, faça isso aqui. E ele disse que ele orava para que os filhos dele se convertessem, para que eles se convertessem. E Deus disse para ele: faz o que eu mandei você fazer, cuida do que eu falei para você cuidar, que dos teus cuido eu. Jeremias 29:11, ele disse: eu é que sei o plano que eu tenho para você, um plano de paz e não de mal, para dar o fim que você espera. Vai ser do jeitinho que você quer, mas a maneira e o plano é meu, tá? Eu é que vou trazer. Se tiver que amassar um dedinho, eu vou amassar um dedinho. Vou trazer o dedinho amassado. O que você prefere? Você não pode ser com o dedinho amassado? Pô. Mas traga, Senhor, para a tua presença, para te adorar na beleza da tua santidade. Eu não li números, né? Então deixa eu ler aqui para mim encerrar essa parte. Verso 18, 28 diz assim: assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos. Ou seja, além de dar o dízimo, ainda tinha que dar a oferta alçada dos dízimos. Amém? Que receberdes dos filhos de Israel, e deles darei a oferta alçada do Senhor a Arão, o sacerdote. De todos os vossos dons oferecereis toda oferta alçada ao Senhor, do Senhor, do melhor deles a sua santa parte. Dir-lhe-ás, pois, quando ofereceres ao Senhor o melhor deles, como novidade da eira e como novidade do lagar, e contará aos levitas, se contará aos levitas, e o comereis em todo lugar, vós e a vossa casa, porque o vosso galardão é pelo vosso ministério na tenda da congregação, pelo que não levareis sobre vós o pecado, quando deles oferecerdes o melhor, e não profanareis a coisa santa dos filhos de Israel, para que não morrais. Amém? Então aqui o Senhor estava dizendo assim para Moisés: separa uma oferta dos dízimos. Vamos colocar aqui que Deus estava instituindo o salário sacerdotal. Então você, com esse valor, você vai entregar para o sacerdote. E o sacerdote, ele e a sua casa, ele e sua família vão se alimentar daquilo que está no templo. Porque a preocupação do sacerdote era estar no templo na hora que Deus determinou. Então tinha lá as horas do sacrifício, tinha 9 horas da manhã e 3 horas da tarde. Ele tinha que estar lá para acender a lâmpada. O Senhor, ele disse: a lâmpada, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Então toda hora ele tinha que ir lá e depositar o óleo tinha que ser o melhor óleo, o melhor azeite, para que aquela lâmpada não apagasse. Então se uma estivesse quase apagando, o sacerdote tinha que estar lá para acendê-la de novo. Então esse era o trabalho dele. E hoje o trabalho do pastor, o que é? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quando não crer estará condenado. E os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pisarão em serpentes e escorpiões, e o Senhor os acompanharia. Isso quer dizer que o Senhor se faz presente nessa manhã no nosso meio, querido.
Então Deus deu para nós. Ah, pastor, mas por que você está pregando essa palavra hoje? Porque nós somos crentes. E precisamos ter uma mente de Cristo. E se nós queremos ter a nossa plantação guardada e preservada pelo Senhor, nós precisamos cumprir com seus princípios. E quando você vai ali em Atos capítulo, deixa eu ver aqui, Atos capítulo 4, quando fala de Ananias e Safira, eles estabeleceram, os discípulos depois da morte de Jesus, eles estabeleceram assim, olha, era muito mais do que dízimo, porque eles disseram assim, olha, a partir de agora, nós vamos vender as nossas propriedades, todo mundo vai vender sua propriedade, e nós vamos repartir o que nós vendemos entre todos, para que ninguém pereça. Então vamos colocar 3 milhões de pessoas naquela época, vamos dividir entre todos, para que ninguém seja mendigo, para que ninguém esteja na rua, para que ninguém esteja pedindo, todo mundo tem a sua casa, todo mundo seja. Nós vamos estabelecer dessa forma, certo? Certo, todo mundo. E a Bíblia diz assim que era unânime o pensamento do povo. Então, quanto mais unânimes eles eram, mais segregava pessoas próximas deles por causa da mentalidade, por causa daquilo que eles acreditavam. E Deus foi prosperando, mas só que Satanás ele sempre entra no coração do oportunista. Se você observar a vida de Judas, a história dele é que ele era um filho de empresário da pesca, e ele viu em Jesus a oportunidade de ganhar dinheiro. Então sempre tem um que quer levar vantagem, e Ananias e Safira, eles venderam a sua propriedade, só que ao invés de trazer todo o valor da propriedade nos pés dos discípulos, ele fez o que? Ele reteve metade daquilo, e apresentou para o discípulo como o todo. Foi por esse valor que você vendeu? Ele disse, sim, foi por esse. O que foi que aconteceu com ele? Ele morreu por quê? Porque não deu? Não, porque mentiu. Porque ele mentiu. Se vendesse e ficasse com ele, não era dele? Foi o que o apóstolo falou, não era seu? Por que você mentiu? O problema é, por que você mente? Eu estou falando que você mente, né? Mas por que mente? Por que não fala a verdade? E uma coisa é você dizer para o pastor, outra coisa é você dizer para Deus. Deus está vendo. Hã? Para o pastor você consegue enganar ele, mas e para Deus? É a mesma coisa, o casalzinho de namorado, 15 anos de idade, começa a brincar, de repente engravida. Tenho certeza que o que eles fizeram foi oculto, mas uma hora a barriga vai ter que crescer, e tudo isso vai ter que aparecer. É como o pecado que a gente faz ocultamente, uma hora Deus vai ali, pum, pôr uma luz, aí tu, nossa, não, mas estava ali escondido. Se você vendeu, não era seu, por que você teve que mentir? Por que você mentiu? O problema estava aí. Aí o Senhor falou assim, acabou de falar Pedro, puf, o homem cai morto. Tinha que matar. Mentiroso merece morrer. Se a gente fizer uma oração, Senhor, mata todos os mentirosos da face da terra. Sangue de Jesus tem poder. É porque ele mentiu. Não se brinca com Deus. Não se brinca com Deus. E o povo está sendo levado a brincar com as coisas de Deus. Vamos chegar lá. O pessoal pegou um personagem de Jesus e arrastou na avenida no carnaval. Olha o que aconteceu depois disso. A pessoa pode dizer assim, nossa, mas não tem nada a ver. Senhor, ninguém blasfema. Ninguém faz isso no nome do Senhor em vão. Não brinca com as coisas de Deus. Aí o povo fala, não tem nada a ver. Aí veio, não tem nada a ver. O coro está cantando e o povo não está nem, não está acontecendo nada. É porque Deus está reservando você para o final. É pior ainda. É melhor ser primeiro. O faraó, ele era primogênito também.
Só que na praga dos primogênitos, na morte dos primogênitos no Egito, ele não morreu. Por que ele não morreu? Porque o Senhor falou com ele: eu vou ter lá na frente. Mais dois: você não se chama Deus Sol? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Como ele disse para Moisés: eu sou o que sou. O que eu digo, Casmino? O eu sou me enviou a voz. Segura. Aí depois chega a mulher. Sabe aquele combinadinho de marido e mulher? Vamos nós dois mentir. Mentir para Deus, quebrar. Aí o apóstolo vai lá e confirma. Só que primeiro ele limpa o espaço, né? Tirou o corpo da Ananias, mandou levar, e os meninos levaram para sepultar. Aí ela chega. E aí o apóstolo pergunta para ela: vocês venderam por esse valor? Vendemos. E vocês trouxeram aqui? Sim. Por que você está mentindo também? Eles tinham combinado. Aí os meninos que levou o marido entram para dentro e falam assim: está aqui os pés daqueles que levaram seu marido, vai levar você também. Puf, a pessoa cai morta. Que preço! Tenho certeza que nós aqui, nós vamos dar o dízimo rapidinho. Nós vamos ofertar rapidinho. Nós não vamos brincar com as coisas de Deus. Não, Senhor, pelo amor de Deus. Aí você vai lá em Malaquias e fala assim: a mim vós tem roubado. É o pastor que Deus está falando que está roubando? Quem que é? É o povo. Quem que é o ladrão? E o pastor que rouba? Ah, para. Não sei que é ladrão, rapaz. A conta é sua. Estou falando muito isso esses dias. A conta é sua. Chegou a sua conta, você paga. Eu prometo que eu vou encerrar. Aleluia. Todas as igrejas que eu estou aí está falando. As que eu vou muito, né? Todas as igrejas que estão falando. Falando o quê? Sobre o dízimo. Porque o povo está deturpando. O povo está dizendo que você não tem que dar mais. O povo está dizendo que não tem que dar mais. Isso é a grande mentira do diabo. Só que Deus, ele abençoa o povo, só que o povo está retendo. E essa retenção está trazendo sobre o povo um problema sério. Então aí o pastor sofre, lógico que sofre. Vai ter falta, lógico que vai ter falta. Mas como é que Deus vai tratar com quem está deixando de cumprir? O problema não é com o pastor. Porque para o pastor, Deus vai falar: você não está dando aqui não. Deus vai tocar no coração de um aqui, vai trazer para cá. Está aqui 1 quilinho de feijão, está aqui 1 quilinho disso, está aqui 1 quilinho daqui. Mas com aquele que deveria ter feito e não fez, espera aí que nós vamos conversar. Aí meu pai uma vez ele falou assim: eu estava em casa, como sempre, bate na porta um irmão e vem aqui e fala assim: pastor, eu preciso te pedir perdão. Ele falou: mas por quê? É porque eu fiz uma coisa que não agradou a Deus. Ele falou: mas o que você fez? Eu falei muito mal do Senhor. E eu espalhei isso para todo mundo. E eu preciso te pedir perdão. Mas por que você tem que pedir perdão? Porque o anjo da morte está aqui perto de mim. E ele falou que se o Senhor não me perdoar, ele vai me levar. Aí você olha assim: mano, mas existe isso? Eu falei: olha, quem estava do lado de Ananias e Safira? O espírito da morte estava ali do lado deles. E se o controle da vida e da morte está nas mãos de Deus, quem é que obedece? A morte tem que obedecer a Deus. Aí trazendo para os dias de hoje, as pessoas estão fazendo, estão falando, estão agindo. E quando Jesus chegar e falar assim, vai depender da gente orar para que a pessoa viva. Aí você vai falar: não, pastor, mas isso não é Bíblia. Abimeleque, o rei, ele ia tomar Sara por esposa. E Deus em sonho disse para ele disse assim: meu servo Abraão é um profeta, e você está querendo tomar aquilo que não lhe pertence.
você chama ele, e se o meu servo te abençoar, eu poupo a sua vida, eu poupo as suas esposas, eu poupo o seu povo. Mas se ele se recusar a abençoar você, morre você e todo mundo. E o que o Abimeleque queria fazer? Aquilo que ele fazia sempre: mandar matar os maridos para ficar com as esposas. Ele fazia isso naturalmente. Mas só que quando chegou naquilo que era precioso para Deus, Deus falou: aqui não, querido. E ele não teve paz ao longo de toda a noite. Quando amanheceu, mandou um mensageiro até Abraão, para Abraão vir até ele, porque Abraão tinha que abençoar ele. Mas só que no coração de Abraão era: Senhor, entra com a tua providência. Eu precisei dizer que ela era minha irmã, Senhor, para que ela pudesse ser livre e eu não morresse. Mas o Senhor sabe o que foi que eu fiz, e eu amo essa mulher, Senhor, traz ela de volta para mim. E Deus trabalhando no coração do rei, e ele pedindo. Aí quando amanhece o dia, chama, fala: mas é isso, é bênção que eu preciso te dar, então eu te abençoo. Eu te abençoo em nome de Jesus. Aí ele vai lá e pega aquilo que para ele era precioso, que era a esposa, leva de volta. E aí o rei falou assim: agora vocês pegam, vocês somem daqui. Com todo prazer, mas eu levo o que é precioso. Amém? Então não vamos deixar Deus vir aqui para tratar com a gente, falar: Senhor, olha, se eu fiz errado. Não deixa chegar nessa hora não. Vamos cumprir logo o que Deus determinou. Amém? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém, queridos? Amém? Vou fazer uma oração para a gente participar da ceia. Amém? Hoje eu acho que eu já bati o recorde aqui. Amém, do ano. Senhor Deus Todo-Poderoso, a tua palavra, Senhor, ela foi ministrada, ó Deus. E eu espero, Senhor amado, que eu não tenho essa capacidade, mas o Senhor tem a capacidade, ó Deus, de ministrar os corações, de penetrar no íntimo da alma, ó Deus, e trazer, Senhor amado, o entendimento. Mas uma das coisas que eu quero clamar a Ti nesta manhã, é que a nossa mente, ó Deus, que o cativeiro que já foi levado cativo por Ti, ó Pai, Senhor amado, que nós tenhamos a nossa mente liberta, uma mente de Cristo, uma mente transformada, uma mente renovada com os Teus princípios, Pai amado, para que sejamos reanimados a continuar a fazendo a Tua vontade, Pai. Senhor amado, nos abençoa nesta manhã. Abençoa, Senhor amado, os dizimistas e os ofertantes deste ministério. Pai amado, aqueles que têm contribuído através do Projeto José, aqueles que têm olhado para as nossas vidas e visto em nós, ó Pai amado, o Teu agir, a Tua graça e a Tua glória. Pai amado, venha sobre eles, Senhor amado, uma porção gloriosa da Tua bênção. Venha, Senhor amado, uma unção gloriosa sobre cada coração. Senhor amado, sobre cada semente plantada, ó Deus, que não é o literal da semente, Pai querido, mas é plantado neste terreno, que eles sejam abençoados, o Teu nome seja glorificado. Abençoa, Senhor amado, a vida da irmã Vilma, do irmão Marco, a sua família, Senhor amado, prospera os seus caminhos, e a todos aqueles, Senhor amado, que forem dentro do seu lar, sejam totalmente abençoados através da vida deles, e o Teu nome seja glorificado. Abençoa, Senhor amado, a vida da irmã Andréia, surpreende a Tua serva, Senhor amado, concede a ela o que deseja o seu coração. Pai amado, Deus querido, as causas que estão aí e nada acontece, vai acontecer, no seu tempo vai acontecer, as coisas chegarão. A vida da pastora Néia, Senhor amado, ela colocou diante de Ti causas, Senhor amado, difíceis, ela colocou diante de Ti votos, ela colocou diante de Ti, Senhor amado, promessas, ó Deus. Ouve, Senhor amado, do alto céus, concede a ela, Senhor amado, que deseja o Teu coração, e o Teu nome sobre ela seja glorificado. Também oro pela vida do irmão Dovão, ó Pai, ele alegrou muito o meu coração nessa manhã, ó Deus, quando ele adentrou por essas portas. Eu quero rogar a Ti, ó Deus, eu não quero pedir uma porta de escape para ele, ó Deus,
Mas eu quero pedir a Ti uma porta excelente, Senhor amado, sobre a vida do Teu filho. Mesmo, Senhor amado, que ele tenha entrado aqui, mesmo que ele vá diante de Ti, ele já está desesperançoso. Pai amado, ele já não espera mais que isso aconteça. Eu quero, Senhor amado, profetizar sobre a sua vida uma grande porta aberta, Pai. Uma excelente porta aberta. Senhor amado, um excelente salário sobre a sua vida. Uma excelente prosperidade diante de Ti, para que o Teu nome sobre ele seja glorificado e que ele saiba que hoje, ó Deus, o Senhor tinha reservado algo para ele neste lugar. Te louvo, bendigo o Teu nome e Te agradeço. E diante de todos esses pedidos, Pai, se o Senhor tiver alguma coisa para mim, eu Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém?